perguntar uma coisa. Você sabe o que acontece com os seus arquivos digitais quando uma pessoa morre? Olha, esse é um assunto muito interessante que a gente vai conversar hoje com o advogado Dr. Frederico Glitz, que vem já já tirar as nossas dúvidas se a gente tem que fazer algo, se precisamos nos preocupar a respeito desses dados. Também vou conversar aqui com a Fernanda Andrade, que é produtora do Arraiá do Seu Vigário 2, e ela vai contar tudo pra gente, como que é feita a produção de uma festa dessa, o que está acontecendo nos bastidores. Já já você vai ficar por dentro de tudo pra gente já ir aquecendo para essa festa que vai acontecer no dia 11 de junho. E também nós vamos falar aqui sobre organização da sua casa. Você vai aprender a dobrar toalhas de um jeito eficiente e muito fácil, e também aqueles tão temidos lençóis com elástico. Olha só que super dica para você aproveitar aí na sua casa. Claro que tem muito mais, né? É só você ficar com a gente a partir de agora aqui no Vida em Foco. Vamos começar então falando sobre este assunto, né, que é de, no mínimo, curioso, mas que nós devemos sim nos precaver de algumas formas. Quem vai conversar sobre isso é o advogado Frederico Glitz. Ele é especializado em direito contratual e internacional. É mestre e doutor em direito pela Universidade Federal do Paraná. E a pergunta é justamente, né, doutor Frederico, como que nós devemos nos munir para que esses nossos dados digitais não caiam em mãos erradas? Acho que essa é a principal preocupação, né? Afinal, se fala em, sei lá, herança em termos de dados digitais, doutor Frederico. Seja bem-vindo. Boa tarde, Carol. Tudo bom? Tudo, graças a Deus. Então, nós temos... Esse tema hoje é debatido como herança digital. Né? Então existe esse termo mesmo técnico. Herança digital. Ele não é propriamente técnico, ele é muito mais de marketing, vamos dizer assim, né? Mas a discussão que tem atrás é o que eu posso legar para um herdeiro, né? O que eu posso deixar para um herdeiro. E as situações são muito, assim, singulares, porque algumas vezes a pessoa simplesmente não se manifesta sobre isso e os pais ou, enfim, os herdeiros querem ter acesso a contas, a e-mails e aparelhos celulares, e essa é a discussão. Tá, então o que entraria, vamos falar um pouco desse geral, o que entra nesses dados digitais? A gente tem que pensar, por exemplo, em conta bancária, em qualquer acesso digital que a gente tenha, redes sociais, e-mails, você mencionou telefone celular, o que mais está incluso aí nesses dados? Hoje a vida inteira é digital, né? Pois é, isso que eu fico perguntando, né? É claro, conta bancária não seria o caso. Isso não. Mas, por exemplo, suas fotos que estão lá num Google Drive da vida, o seu e-mail. Então, tudo que está em nuvem. Tudo que está em nuvem, por exemplo. Arquivos, documentos. Eventualmente até documentos que sejam muito relevantes do ponto de vista patrimonial. Sim. Canais, por exemplo, do YouTube. Canais também. Contas de streaming, como por exemplo Netflix ou eventualmente de músicas. Olha só. Enfim, você tem uma miríade aí de possibilidades que estão hoje na nuvem, como a gente brinca, mas que podem até representar do ponto de vista patrimonial alguma coisa e eventualmente ser deixado para alguém. E eu quero entrar justamente em qual é a importância da gente se preocupar com essa herança digital nesses termos, né? Porque você mencionou até a questão de valor econômico. Existe algo que está envolvido no valor patrimonial mesmo que as famílias precisam pensar? Então, por exemplo, vamos imaginar aquele rapaz que tem lá a sua conta de gamer e que eventualmente ganha dinheiro com isso. Sim. Né? Ou a moça que é youtuber e instagramer, enfim, que ganha dinheiro com isso, tem publicidade, tem dinheiro envolvido na plataforma, né? Créditos a receber. Então aí é o mais evidente, né? A gente tem de fato algo mais evidente. Mas imagine, por exemplo, um artista plástico que tenha eventualmente alguma obra digital, hoje muito valorizada, ou eventualmente um fotógrafo que tenha as fotos de um casamento, por exemplo, lá. Então, assim, a gente pode imaginar inúmeras situações, algumas delas efetivamente, muito claramente patrimoniais, né, com conteúdo econômico, mas algumas apenas questões puramente de memória. Então, por exemplo, as fotos, por exemplo, a rede social, um Facebook, por exemplo, alguma linha do tempo, enfim, numa rede social, um e-mail efetivamente, não comercial, por exemplo. E aí que está a discussão, né, porque não é pacífico o entendimento sobre o que acontece com esses dados.
né? E há já uma certa discussão jurisprudencial para ver se eu posso, por exemplo, ter acesso ao site, ou eventualmente ao e-mail, ou eventualmente ao smartphone de uma determinada pessoa. Se isso não violaria, por exemplo, o direito de privacidade. Tem também essa questão da privacidade, né? Doutor Frederico, como que fica isso nessa linha de raciocínio, né? Com o que você disse agora. Isso vale também para pessoas comuns que não têm um rendimento monetário, né? Como o YouTube que foi mencionado, ou que não tem uma empresa por trás, uma pessoa que só usa mesmo as redes sociais, elas também devem se preocupar com isso? Isso é para elas? Se for relevante para ela, sim. Tá. E qual seria a análise da relevância, né? Então imagine, por exemplo, que você tenha lá seu perfil no Facebook. Você gostaria que acontecesse o quê quando você não estivesse mais aqui em relação a essa conta? Então algumas pessoas gostariam que simplesmente ela fosse deletada, enfim. Certo. Algumas pessoas gostariam de deixar isto para alguém, com uma espécie de memorial, com uma espécie, enfim, de acervo fotográfico, acervo de vida, enfim. O Facebook que eu mencionei propositalmente porque ele tem já um serviço que se chama memorial. Você pode fazer isso, você pode deixar para alguém. E é só do Facebook isso? Por enquanto, sim. Tá. Outras situações, como por exemplo, eu mencionado o Google Drive, que você deixa, por exemplo, as suas fotos, isso é menos certo. Né? E até que ponto, por exemplo, as suas fotos são privacidade sua ou algo que alguém possa herdar? Essa seria uma discussão. Houve um caso recente em que uma mãe quis acesso de uma determinada rede social do perfil da filha. Justamente com esse caráter de memória, enfim, ela tinha fotos lá com a filha. E o grande problema é que todas essas redes sociais são pautadas por um contrato que basicamente dizem o seguinte: a senha é pessoal e intransferível, certo. E uma vez que você já não esteja aqui, ela se extingue a conta. Então a mãe queria, na verdade, acesso a uma conta da qual ela tinha a senha, mas uma vez que foi informada a rede que houve o falecimento da filha, a rede simplesmente bloqueou. Isso então ela já não conseguia mais. Não conseguia mais. E caindo no judiciário essa discussão, efetivamente o judiciário disse, temos que tutelar aí, primeiro, a questão contratual e segundo, a questão da privacidade dela. Por quê? Porque ela nunca se manifestou no sentido de querer deixar para alguém. Interessante. Então é importante que a gente se manifeste, porque, de fato, hoje estamos numa era que a gente usa muito, né, os dados digitais, e eu acredito que isso vai crescer ainda mais com o tempo. Mas a questão é, quem que pensa nisso, né? Quer dizer, eu preciso pensar num longo prazo. Essa pergunta que você colocou ali, o que eu quero que se transforme essa rede ou esse objeto aqui do estudo, o que eu quero que aconteça? Então, é importante ter essa tomada de consciência em vida, como se fosse mesmo uma herança. Então, é importante fazer isso. Sim, o brasileiro não está muito acostumado a fazer isso ainda. Nem com patrimônio. Nem com patrimônio. Né? Entre nós é uma espécie de tabu, né? Mas existe então já uma primeira questão, que é a questão do patrimônio que você menciona. Então eu posso já organizar a sucessão de modo a deixar o patrimônio e, mais de tudo, evitar brigas, evitar custos, Sim. etc. Eu posso já fazer isso. E ao incluir nesse projeto, eu posso incluir também a questão dos dados. Então eu posso fazer os dois juntos, né? Certo. Fazer patrimônio e dados, mas posso simplesmente também fazer só por uma questão de dados. E a gente não se dá conta, porque talvez uma geração anterior, a gente herdava álbuns de famílias. Né? Era físico, era uma Sim. coisa. Né? Hoje isso está em algum lugar, então eu dependo de alguém. Sim. Eu dependo de alguém para ter acesso. E se eu não tiver claramente definido que eu quero que isso aconteça, a proteção de dados ela privilegia muito a proteção da privacidade. Então, se eu não expuser a minha intenção de que alguém tenha acesso, é protegido pela privacidade. Então isso que eu acho que é interessante a gente destacar aqui, porque se você não se manifesta, se você não fala nada da sua vontade de querer deixar isso para alguém, provavelmente o que vai acontecer é que será bloqueado após a morte da pessoa. Porque pela questão da privacidade, então aí quem detém desses dados é a empresa, mas ela não faz uso disso, ela só deixa estocado em algum lugar. Exato. Na nuvem. Na nuvem, fica na nuvem lá perdido. E o fato é que várias vezes o que elas têm de contrato diz exatamente que elas podem fazer isso, que elas não vão deixar a ninguém, ter acesso a ninguém, justamente na proteção aí da privacidade. E é muito recente essa lei? De quando que ela... Lei não, né? Essa regulamentação? A discussão existe desde que existem dados, né? Que desde quando? 2000?
a internet no Brasil, mais ou menos dos anos 2000, mas isso se torna mais efetivo a partir, talvez, ali dos anos 2010, com redes sociais. Então, é algo realmente mais recente. Mas eu acho que talvez o momento que nós estamos vivendo é que faz com que as pessoas comecem a pensar sobre o assunto, né? E um pouco da inversão daquela lógica da idade com a morte, né? Muita gente jovem morrendo, muita gente que não teve nem sequer tempo de pensar no assunto. Sim. E que eventualmente teve aí encurtado o seu período de vida. E na sua visão, você acha que é possível que a gente caminhe para uma solução menos burocrática, vamos dizer assim, no sentido de seguir a própria decisão patrimonial, por exemplo, eu deixa para o filho, né? Deixa para o primeiro herdeiro, não sei qual que é a definição ali da questão patrimonial. Existe uma tendência de ir para esse caminho ou não? A questão da privacidade ela é muito forte e, de fato, a pessoa precisa se manifestar a respeito. Eu diria assim que a manifestação vai ser exigida de alguma forma, seja por meio dessa configuração como uma espécie de memorial que o Facebook utiliza, ou via algum tipo de documento, como por exemplo um testamento. No Brasil, o testamento ele é um pouco ainda mais amarrado, ele é um instrumento bastante formal, como tendência também, até por conta da digitalização dos serviços cartoriais, nós teremos aí com certeza um testamento mais simplificado também. Então eu imagino aí que essa questão sucessória de planejamento, né, planejamento não só do patrimônio, mas também do que eu quero com a minha privacidade, com os meus dados, enfim, isso vai ser cada vez mais uma tendência e cada vez mais conhecido do público em geral. Né? Certo, entendi. Interessante. Bom, alguma mensagem final para o pessoal? Isso tá tendo procura disso já está disseminado na população? O pessoal sabe, está conversando a respeito ou ainda está muito fresco? Eu acredito que ainda esteja bastante fresco, embora já existam discussões judiciais. E fresco por quê? Porque a gente segue uma certa tendência, né? Então, pessoal, primeiro, a gente está muito acostumado hoje a ver a questão do patrimônio sendo discutido. Já se fala, por exemplo, testamento vital, se eu quero ou não ser ressuscitado, se eu quero ou não ter um certo tratamento médico. Então, isso já está se consolidando na cabeça do público, digamos assim, de tomar essa precaução e fazer essas escolhas. Então, na sequência, talvez se preocupe com outro aspecto, né? Patrimônio, corpo e talvez privacidade. Mas o que me parece que é bastante interessante é cada vez mais a valorização desse direito de personalidade, né? De eu fazer comigo e com o que é a memória minha, o que eu queira, né? E por isso a importância da manifestação. E essa manifestação, ela precisa ser feita por escrito? Como que é feita? Em tese, o escrito ajuda na documentação e ajuda na prova, né? Então, numa eventual discussão judicial, está lá escrito e ponto, né? Entendi. Teoricamente, né? Há uma limitação, pelo menos em termos de valores previsto na legislação, para a prova estritamente testemunhal. Mas não me recordo de nenhum caso em que tenha sido feita essa análise estritamente por prova testemunhal, por exemplo. E qual que é o passo a passo para dar entrada desse pedido? Se procura um advogado numa área específica, como que começa esse processo e que se coloca ali à vontade da pessoa? Depende muito do que a pessoa quer, né? Se ela quer algo mais amplo, efetivamente, seria recomendado procurar um profissional, sim, discutir com ele, ver os limites. Mais amplo seria assim, dados quero organizar gerais a minha vida. Tá. Mas, em princípio, bastaria ir a um cartório e pedir para fazer um testamento. Né? Então é mais simples do que parece até. Claro, existe um custo para isso, sim. Mas basicamente ele constaria do testamento dele, olha, as minhas redes sociais XYZ, eu quero que aconteça isso e aquilo, enfim. E aí, pelo menos a família vai ter algum instrumental para eventualmente exercer essa última manifestação em face da empresa, da rede social, etc. Existe algum acesso parcial desses dados? Por exemplo, eu quero que a pessoa acesse lá o Google Drive, o Google Fotos, mas só as fotos e não os documentos que estão lá. Existe essa separação ou daí começa a ficar mais complexo? Essa tua pergunta é ótima e é extremamente complexa. Por quê? Porque é justamente a discussão. O que é patrimônio a ser herdado? Então, o que tem esse conteúdo de patrimônio e o que é protegido pela privacidade? Então, pode ser que nessa mesma conta você tenha lá um documento qualquer, né, uma certidão qualquer, mas possa ter uma foto sua, por exemplo, que você não queira que seus familiares tenham, por qualquer motivo. Né? Então, essa separação é que hoje é a discussão e muito provavelmente é ela que ainda a gente vai ouvir falar bastante e ter essas discussões judiciais em cima, porque não é nítido, né? Não tem uma separação nítida. Sim. Nesse sentido, a pessoa também pode se organizar, né? Se ela está pensando nisso, ela consegue se organizar melhor. Perfeito, ela pode até fazer duas pastas, né? Uma pasta pública e privada, só tem acesso à pública. Enfim, ela pode organizar e até exercer essa manifestação de vontade nesse sentido também. Muito legal, interessante. Eu nunca tinha parado para pensar nisso.
Eu acho que é interessante discutir, viu? Muito interessante. Doutor Frederico, você tem o site, né? fredericoglitz.adv.br, está aparecendo aí para você consultar mais e saber mais sobre esse assunto que a gente precisa, com certeza, né? Muito obrigada, viu, pela tua presença aqui. Eu que agradeço, Carol. Agora você vai ver